Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, que aborda a tutela executiva. Estamos vendo mais precisamente os modos, as modalidades de defesa do executado. Falamos dos embargos à execução, falamos da impugnação ao cumprimento de sentença. E vamos, no vídeo de hoje, concluir essa temática, abordando a exceção de pré-executividade, mais tecnicamente a objeção à execução. Princípio do contraditório. O princípio do contraditório também vigora no âmbito interno da execução, como nós vimos, seja ela instrumentalizada mediante processo executivo do livro 2º, seja ela desenvolvida como mera fase posterior à sentença da ação de conhecimento, que é o cumprimento de sentença. A vigência dessa garantia na execução tem por fundamentos, em primeiro lugar, as normas constitucionais que consagram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa em todas as formas processuais, incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição. Em segundo lugar, a circunstância de a execução enquadrar-se na atividade jurisdicional, submetendo-se a seus princípios essenciais. E, em terceiro lugar, ao princípio do menor sacrifício possível do devedor, artigo 805 do CPC. Na medida em que se assegura ao executado a não imposição de sacrifícios desnecessários ou excessivos, isso implica ainda que, de modo implícito, a necessária atribuição de instrumentos para que o executado possa fazer valer aquela garantia. Retratando a sedimentação do entendimento jurisprudencial e doutrinário, o enunciado de número 393 do STJ afirma a possibilidade de o executado formular defesas dentro da própria execução, exceção de pré-executividade, termo que não é o mais adequado. É bem verdade que a súmula refere-se apenas à execução fiscal, procedimento executivo especial que abordaremos adiante, e estabelece limites que, como se vê adiante, não são de todo adequados para o emprego da medida. Diz o enunciado, aspas, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Mas o que importa é sua explícita consagração em sede jurisprudencial. O que não existe é discussão dentro da execução quanto ao mérito da pretensão de crédito do exequente, ou seja, o juiz não investiga dentro da execução, processo executivo, autônomo ou fase de cumprimento de sentença do processo sincrético, se o exequente tem ou não razão quando afirma que possui o crédito. O que não há é debate quanto a tal matéria. Essa discussão já terá ocorrido em ação de conhecimento anterior, em que houve a condenação, ou acontecerá em embargos à execução, ou ainda ocorrerá em impugnação ao cumprimento da sentença. Matérias alegáveis na objeção à execução. Em primeiro lugar, consideradas essas premissas, podem ser identificadas as seguintes matérias como passíveis de alegação pelo executado na própria execução, sem a necessidade de embargos ou impugnação ao cumprimento. A primeira delas são as defesas destinadas a assegurar
a devida observância do princípio do menor sacrifício do devedor. Não fosse assim, o princípio seria letra morta. Imagine-se que, depois do momento de oposição dos embargos à execução, o bem penhorado recebe avaliação inferior à correta. Os defeitos na alienação judicial e na adjudicação poderão ser arguidos nos próprios autos do procedimento executivo, em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação, ou depois desse prazo mediante ação própria. São os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 903 do CPC. Defesas atinentes a matérias que o juiz poderia até conhecer de ofício, relativas à própria admissibilidade da atuação executiva, os pressupostos processuais executivos e as condições da ação executiva. Vigora na execução a regra que determina o dever de conhecimento pelo juiz, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, das questões de ordem pública relativas a pressupostos processuais e condições da ação. É o que se extrai dos artigos 485, parágrafo 3º e 337, parágrafo 5º, combinado com o artigo 771, parágrafo único, artigos 786, 783 e 803, também parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Se cabe ao juiz conhecer tais questões de ofício, nada impede ao executado que aponte ao magistrado a existência delas. Seria ilógico dizer que o juiz pode conhecer dessas matérias na execução, mas a parte não tem o direito de suscitá-las. Todo poder conferido ao agente público traz consigo o dever de seu exercício, poder-dever, inerente à função, e as partes têm o direito de provocar o cumprimento desse dever. Terceira matéria são as defesas relativas à nulidade absoluta de atos do procedimento executivo. Vale aqui, igualmente, o exposto no item acima. Se o juiz tem o dever de conhecer de ofício das nulidades absolutas dos atos processuais, a parte interessada tem o direito de apontar, a todo tempo, a existência de tais invalidades. Todas essas matérias podem ser suscitadas e discutidas pelo executado a todo tempo na própria execução, independentemente de embargos ou de impugnação ao cumprimento. Todas dizem respeito a questões processuais de ordem pública, isso é, matérias que o juiz deve conhecer de ofício, independentemente até de provocação da parte. Bom, por outro lado, as matérias de mérito, ou seja, as atinentes à procedência substancial da pretensão executiva, em regra não podem ser examinadas dentro do procedimento executivo. Precisamente essa é a função do título executivo. Ao mesmo tempo em que viabiliza a execução, obsta que no bojo dela ocorra qualquer disputa sobre a existência do crédito pretendido. O título executivo funciona como um anteparo, uma barreira entre a pretensão creditícia e a atividade executiva, impedindo que dentro da execução investigue-se a existência do crédito nele retratado. As questões de mérito só são objeto de reconhecimento na execução de uma forma indireta e sumária, e em casos extremamente restritos. Trata-se das hipóteses de extinção da execução previstas no artigo 924, satisfação da obrigação, transação com remissão, renúncia. De uma forma indireta, porque são examinadas estritamente para o mero fim processual de extinção do processo, ou seja, são examinadas sob a perspectiva exclusiva das consequências processuais que geram. Note-se que nem mesmo as objeções materiais, defesas de mérito, que no processo de conhecimento seriam conhecíveis de ofício, podem ser conhecidas dentro da própria execução, senão nos estritos casos e limites ora indicados. O pagamento é o maior exemplo disso. Trata-se de uma objeção material, fato extintivo do crédito cognoscivo de ofício no processo de conhecimento, e que poderá ser conhecido na própria execução apenas nos limites acima destacados. Eventual necessidade de instrução probatória. Há quem estabeleça um requisito adicional, de modo generalizado, para que se discutam na execução as matérias acima mencionadas. A dispensabilidade de dilação probatória, que desviaria o procedimento executivo de seus rumos normais. Nessa perspectiva, mesmo a falta de um pressuposto processual, por exemplo, só poderia ser alegada desde que verificável de plano. A própria súmula 393 do STJ, antes mencionada, sugere essa limitação, mas essa concepção pode gerar resultados incompatíveis com os fundamentos do contraditório na execução, acima indicados. O requisito da desnecessidade da dilação probatória apenas se justifica em relação àquelas matérias de mérito que podem ser conhecidas de modo indireto
e sumário no bojo da execução, como mencionamos ainda há pouco. Já no que tange a questões processuais de ordem pública referentes à própria execução, pressupostos processuais, executivos, condições da ação executiva, nulidade absoluta de atos executivos, para que seu exame ocorra dentro da própria execução, é irrelevante haver necessidade de instrução probatória. Por exemplo, se para demonstrar que um bem é absolutamente impenhorável, de modo a invalidar a penhora que recaiu sobre ele, é preciso produzir prova testemunhal, mesmo assim a arguição da nulidade e a respectiva instrução probatória poderão ocorrer internamente à execução. O regime processual aplicável às defesas formuladas dentro da própria execução. Em primeiro lugar, a arguição de uma defesa pelo executado internamente à execução implica, em atenção ao princípio do contraditório, que o juiz ouça o exequente. Apenas se a arguição for manifestamente incabível, o juiz não ouvirá o credor, indeferindo-a de plano. Segunda consideração. Desde que não se trate de uma daquelas hipóteses em que a cognoscibilidade de plano é requisito para conhecimento da matéria dentro da própria execução, não fica descartada a ocorrência de alguma instrução probatória, que deverá fazer-se sempre sobre o crivo do contraditório. Terceira consideração. A decisão do juiz sobre a arguição formulada, se conduzir à extinção da execução, por exemplo, por constatar que não há título executivo, será apelável. Nas demais hipóteses, como a rejeição da arguição ou acolhimento que não conduza ao fim do processo, será passível de agravo de instrumento. Note-se, mais uma vez, que o agravo retido não é compatível com o procedimento de execução, quer ela se desenvolva como processo autônomo, quer ela consista em mera fase de cumprimento. Ressalvar aqui, relembrar aos senhores, que o livro foi editado em 2015, no período de transição do Código Antigo para o Código Novo. No Código Antigo havia o agravo retido, que era cabível em algumas hipóteses. No Código atual não se faz menção ao agravo retido, de modo que essas considerações quanto ao agravo retido devem ser desconsideradas pelos senhores. Próxima consideração. A atuação dos advogados das partes, formulando ou rebatendo a objeção no curso da execução, justifica a atribuição de honorários judiciais em favor do patrono da parte que tiver razão quanto à questão. Próxima consideração. A possibilidade de o executado formular a objeção à execução no curso do procedimento executivo não se submete à preclusão temporal. A limitação de tal faculdade à fase inicial, prévia à penhora, não seria compatível com uma das premissas que justificam a arguição dessas defesas dentro da própria execução, qual seja o fato de tratar-se de questões de ordem pública. O único limite que se põe à formulação de tais defesas dentro da própria execução concerne a hipótese em que elas já tenham sido alegadas e rejeitadas no mérito em embargos de execução ou impugnação, ou ainda em ação autônoma, hipótese em que se tem coisa julgada. Se mesmo tendo havido embargos ou impugnação, estes versarem sobre outra matéria, nada impedirá a posterior arguição da defesa em sede executiva. Uma outra consideração. A formulação da defesa dentro da própria execução não suspende automaticamente o procedimento executivo. Não há previsão legal para tanto, vejam o artigo 921. Mas o executado poderá requerer medida cautelar, determinando a suspensão da instrução executiva, penhora, depósito, avaliação, atos expropriatórios de modo geral, até a definição da questão preliminar. Nessa hipótese, caberá ao juiz decidir se concede ou não a cautela, balanceando os valores e circunstâncias envolvidos, bens jurídicos protegidos e afetados pela execução, relevância das alegações do executado, riscos de dano de difícil ou impossível reparação, caso suspenda ou não a instrução executiva. A decisão do juiz, deferindo ou indeferindo tal medida urgente, será agravável, e o recurso, conforme o caso e presentes os pressupostos, artigo 1019, inciso 1º, poderá receber efeito suspensivo propriamente dito ou efeito suspensivo ativo. A medida cautelar poderá ser pleiteada dentro do próprio processo executivo. Afinal, se o artigo 799, inciso 8º do CPC, confere tal possibilidade ao exequente, a imposição de tratamento isonômico às partes estende tal via ao executado. Próxima consideração. O terceiro traço essencial é o de que a decisão acerca da questão suscitada pelo executado dentro da própria execução não faz coisa julgada, seja quando acolhe a arguição do devedor, seja quando a rejeita.
O processo de execução, tal como a fase executiva de cumprimento da sentença, não tem por objeto a cognição exauriente de um mérito. Não se presta à produção de uma sentença de mérito, apta à produção da coisa julgada material. Quando rejeita ou acolhe uma defesa arguível na própria execução, o juiz está apenas rejeitando ou acolhendo a arguição de um defeito processual na execução ou de um motivo processual para sua extinção, não mais do que isso. Sua decisão, seja em que sentido for, não serve como e não tem valor nenhum de decisão de cognição exauriente de mérito, por isso nunca faz coisa julgada material. O campo de emprego útil da objeção à execução. Com a eliminação da exigência de prévia penhora para a oposição de embargos do executado, vejam o artigo 914, já houve quem sustentasse que a objeção na execução, a chamada exceção de pré-executividade, desapareceria. A justificativa, para tanto, seria a de que, se o executado não se submete ao ônus de ter um bem seu penhorado para poder embargar, não precisa garantir o juízo, faltar-lhe-ia interesse processual para a objeção na própria execução, pois lhe bastaria promover os embargos. Em outras palavras, eis o argumento dos que preconizam haver desaparecido a figura em exame. Para que promover uma medida atípica, objeção na execução, se é perfeitamente cabível a medida típica, embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a natureza do título. Mas esse entendimento desconsidera 3 aspectos fundamentais. O primeiro dos aspectos. A objeção na execução pode ser suscitada a todo tempo no curso do procedimento, diferentemente dos embargos da impugnação, cuja interposição submete-se a prazo preclusivo, de modo que, mesmo no âmbito da execução do título extrajudicial, cuja defesa típica, os embargos, ora dispensa penhora, a objeção na própria execução revela-se medida útil e adequada para o devedor, especialmente para arguir matérias conhecíveis de ofício, depois de já decorrido prazo para embargar ou impugnar o cumprimento de sentença. Apenas não poderão ser arguidas por tal via defesas já veiculadas e rejeitadas por sentença de mérito nos embargos à impugnação. Além disso, em todo e qualquer caso, a oposição de embargos ou de impugnação ao cumprimento de sentença é sempre mais complexo e oneroso do que a simples arguição na própria execução. Portanto, permanece existindo objeção na execução, chamada exceção de pré-executividade. Em certos casos, a reforma implementada pela Lei 11.382 de 2006 deve até contribuir para aumentar sua incidência prática, mesmo as considerações feitas no Código de 2015. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos? Com isso a gente encerra a análise das modalidades de defesa do executado. No próximo vídeo nós vamos começar a ver cada um dos diversos procedimentos executivos. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.